sou Tomás Miguez, eu fui aluno do Yakov na Escola de Arte Dramática, fui dirigido por ele na montagem de Hair em 2004 e quando eu soube da partida dele no meio dessa quarentena, eu fiquei particularmente tocado porque o Yakov tinha muitos predicados como ator, diretor, professor, iluminador, mas uma de suas qualidades mais admiráveis era ele ser um grande agregador de pessoas, de artistas, de talentos, e ele sabia conduzir essas pessoas com quem ele trabalhava ao seu ponto ótimo, assim, a sua melhor performance. Ele extraía delas o melhor que elas podiam dar. Poucas pessoas têm essa habilidade e isso era uma das características mais marcantes do Yakov. E por isso eu e tantas outras pessoas que tiveram a honra de trabalhar com ele o chamamos de mestre. Foi triste ele partir no meio da quarentena porque a gente ficou impossibilitado de abraçar ele pessoalmente no momento mais agudo da sua doença e ficamos sem poder nos abraçar e nos consolar diante dessa perda que vai fazer falta a muita gente. E é por isso que eu organizei esse pequeno memorial em vídeo, que é uma oportunidade das pessoas expressarem seu carinho pelo mestre e jogarem um pouquinho de luz nessa passagem dele. Uma pessoa não desaparece enquanto alguém segue lembrando dela, não é verdade? Yakov, este é um singelo presente à sua memória. Muito obrigado. Yakov Hilo. A nossa participação nessa homenagem é um legado que ele deixou para mim, que eu repito com os meus filhos toda noite. E é uma reza muito linda que é assim: sou alegre, perfeito e forte, tenho fé e muita sorte, sou feliz e inteligente e vivo positivamente, tenho paz e sou um sucesso, eu tenho tudo o que eu peço, acredito firmemente no poder da minha mente, porque eu sei que eu tenho um Deus lá no meu subconsciente, anjo da guarda, doce companhia, nos proteja de manhã, à tarde e à noite e principalmente agora. Eu tenho uma lembrança muito forte do meu pai em cima do palco. Não importava se era na IAD com os alunos ou se era no Teatro Municipal com os cantores de óperas que vieram do internacional, de outros países, ou se era com teatro amador, na coletividade judaica. Ele reunia todo mundo para fazer uma roda e a mão esquerda em cima e a mão direita embaixo, e ele dizia: estamos aqui reunidos para entrar em sintonia, para entrar numa sintonia fina, a sintonia do sim. E esses eram os momentos que logo em seguida as cortinas se abriam e era onde ele estava pleno, era onde ele estava tocando todo mundo e colocando todo mundo nessa mesma energia, que é a energia que vai seguir em mim e vai seguir no coração de muitas pessoas. E é isso aí. É isso aí. Estamos aqui e ele está aqui com a gente para sempre. O Yakov foi o grande amigo que eu acho que as pessoas todas precisam e anseiam ter. É aquele amigo dos 5 dedos. E ele é do dedão. Porque ele é o agregador. Ele é o que ajuda a pegar. Eu conheço o Yakov desde 1974. Aprendi muito com ele. Conheci pessoas maravilhosas através dele. Apresentei para ele pessoas também. E foi um aprendizado estar ao lado dele o tempo inteiro. Ele era um sábio. Ele certa vez disse para mim: cuidado com a mediocridade, ela pega. E essa é uma grande verdade. Eu amava muito ele, um amigo que sabia reunir, que sabia dizer, que sabia dar broncas, que tinha os chiliques que ele tinha, e todos com muita razão e muita verdade. Fiz grandes trabalhos com ele,
Nos falávamos bastante durante a semana e ele me cobrava sempre o meu workaholic, as minhas ausências. Você vai estar sempre comigo, Yakov. A melhor pessoa que eu já conheci. Na quinta-feira, 2 dias antes do sábado que o Yakov foi internado, eu fui almoçar com ele, passamos a tarde inteira tomando café e comendo um bolo de chocolate que o Mauro Vrona tinha levado. E foi um momento que a gente ficou lembrando das óperas que a gente tinha feito, logicamente, Pelléas e Mélisande, de Enéas, O Elixir do Amor, A Voz Humana, sei lá, teve mais alguma aí, que o Pagliatti em Belém do Pará. E também do Hair, quando ele veio me chamar para fazer, que ele queria fazer um musical na EAD, e eu tinha uma direção musical do Hair mais ou menos pronta, e que a gente achou que podia se adaptar muito bem à turma dele. Lembro até que a turma não queria muito no começo fazer o Hair, achava que não era um espetáculo de protesto suficiente, mas que no final do processo ele transformou uma classe de pessoas num grupo muito unido e muito especial com o resultado daquele trabalho. E a gente ficou tentando lembrar durante muito tempo onde é que a gente tinha se conhecido, e tentando voltar no passado. E quanto mais a gente voltava, menos a gente conseguia lembrar disso, porque parecia que a gente sempre se conheceu. Até que veio o estalo. Foi numa festa, a gente nem nos conhecia, mas a festa que ele fez para a Lia, na minha casa, quando eu morava no Brooklyn, né, ali no começo dos anos 80, 84, 85, já nem lembro mais. Eu tinha acabado de fazer um Elixir naquela época e nós passamos a noite conversando e ficamos pensando, quando é que a gente vai poder fazer uma ópera junto? E foi isso que aconteceu. O mundo nos ofereceu essa oportunidade, eu tive essa grande oportunidade de ter algumas vezes convidado o Yakov, outras vezes podido aceitar o convite que ele me fez para criar espetáculos de uma magia muito grande, tanto para o público como para o elenco. Sempre construídos por essa pessoa que entregava o melhor de si para que quem estivesse no palco e quem estivesse na plateia se sentisse feliz, realizado e satisfeito com aquele espetáculo que foi criado. Muito obrigado, Yakov, muitas saudades de você. O Yakov tem um lugar muito especial no meu coração. A primeira peça profissional que eu fiz foi o Yakov que dirigiu, quando eu ainda era uma menininha. E depois ele foi meu professor na escola de arte dramática. E com ele eu aprendi todo o amor, todo o respeito pela profissão de ator, pelo teatro, a sempre buscar, a sempre dar o melhor que a gente pode em tudo que a gente faz, em cada projeto que a gente participa. E nesses últimos anos, quando ele vinha para Toronto, a gente acabava passando muito tempo juntos. E ele sempre, nos dias que a gente não marcava nada, ele sempre telefonava e dizia: Bárbara, você já comeu? Não? Então vem, porque eu fiz uma comidinha muito especial para você. E lá eu ia. Enfim, mestre, muita gratidão, muito amor por tudo aquilo que você me ensinou. Eu não sei onde você está, mas com certeza está na luz. Difícil falar do Yakov, difícil, triste, mas os amigos que partem ficam no coração. De uma maneira especial, a lembrança de tantas noites gostosas passadas na mesa de tranca. Um amigo que só agregou amigos, só agregou coisas gostosas, só agregou risadas, noites divertidas, as sopas maravilhosas que ele fazia, o seu jeito acolhedor e, ao mesmo tempo, sua picardia especial. Vá em paz, meu amigo. Fica com Deus. Olá, aqui quem fala é a Berta Heller, produtora da EAD. Essa é uma mensagem para o Memorial do Yakov. Esse é um quadro que ele pintava, ele desenhava durante as reuniões da EAD, dos professores, ele desenhava. Então eu guardei alguns e essa é uma imagem que ficou. E como eu não gosto de aparecer em vídeo, nem televisão, nem foto, eu estou gravando isso para lembrar do mestre Yakov Hillel. Beijocas para todos. Fiquem com Deus.
Olá, meu nome é Beth Dorgan, eu sou uma atriz formada pela Escola de Arte Dramática, onde tive a honra, o prazer, a alegria de ser aluna de Yakov Hillel e depois fui dirigida por ele também profissionalmente. Yakov foi meu mestre, foi meu diretor, foi amigo. Yakov era um ser apaixonado, um ser que viveu intensamente a vida, o palco, a luz do teatro, o amor pelo ator, pela arte, enfim, pela beleza da vida. Era um ser intenso, apaixonado, e talvez a maior lição que nós possamos guardar dele seja exatamente essa paixão enorme pela vida, pelas pessoas. Yakov faz parte da minha vida, da minha trajetória como atriz e principalmente como ser humano. Eu conheci o Yakov na EAD e, como todos os alunos, sempre tive vontade de ser dirigida por ele. E um dia eu fiquei sabendo que ele ia pegar a nossa turma, mas ele ia dar aula de câmera. E no nosso primeiro dia de aula, eu fui fazer um exercício, ele olhou para a câmera, olhou para mim e falou: "Menina, a câmera te ama." E aquilo foi uma alegria, né? Porque todos nós queríamos ouvir isso dele, né? E alguns anos depois, ele me convidou para fazer uma peça que ele estava dirigindo, Intocáveis, e eu realizei meu sonho de ser dirigida por ele. E um dia depois do teatro, né, a gente foi jantar, e a gente estava conversando, assim, e de repente ele parou, ficou olhando para mim, sério, olhando pro meu cabelo. Aí de repente ele solta essa: "O que você fez no cabelo?" Aí eu falei: "Não, na verdade o que eu não fiz, né, Yakov, eu não escovei." Aí ele falou: Não pode, não pode. Tá horroroso, menina, tá parecendo uma vassoura." Então ele tinha esse jeito sincero de falar tudo o que ele pensava, mas era sempre com muito amor, com muita generosidade, sabe? O Yakov, ele com certeza foi uma das pessoas mais generosas que eu conheci, não só no teatro, mas na vida. E ele vai fazer muita, muita falta. Para quem não me conhece, eu sou Carlinhos Silveira. Eu conheci Jacó, porque para mim ele sempre foi Jacó. Nós éramos muito jovens ainda, nós dividimos uma casa durante muito tempo, dividimos uma vida durante muito tempo. E um dia nós saímos dessa casa. Nós saímos dessa casa, mas a casa não saiu nem de mim, nem de Jacó. Nós sempre tivemos uma ligação muito forte a vida toda. E hoje eu fico sabendo que ele foi embora. É difícil para mim, é difícil para um monte de gente. Mas o mais importante é que eu e ele temos uma ligação, sim, temos, vamos continuar tendo, uma ligação muito forte um com o outro. Temos a vida inteira essa ligação. E tenho certeza que um dia, se é que existe o lado de lá, a gente vai se encontrar. Porque a nossa ligação é, acima de tudo, eu acho, karmática. Um abraço, Jacó. Eu ainda te encontro. O Yakov era a própria encarnação do teatro em todos os sentidos, né? Ele tinha uma personalidade forte, por isso ele era amado, odiado, maldito, agregador, mas principalmente ele tinha uma enorme identificação com o público. E o público é o que interessa, sempre, né? Sem o Yakov, seus carinhos e ódios, sua paixão absoluta pelo teatro e sua maneira realmente épica, né, de cuspir marimbondos ou recitar versos de amor, ficamos mais bege e perdemos a graça. No pouco mais intenso que eu convivi com ele, eu privei de sua doçura, sua amargura, seu ferrão, sua flor. Ultimamente, quando nos encontrávamos nas estreias do Municipal, do Teatro São Pedro, da Sala São Paulo, era só carinho. E é com muito carinho que jamais esquecerei aquela noite de 1992, um dos momentos mais marcantes e emocionantes da minha vida
que ele me proporcionou quando eu fui dirigido por ele na montagem de Um Violinista no Telhado. Perdendo o Yakov, a gente perde um pouco de nós mesmos. O Yakov era um grande realizador. Ele tinha uma capacidade extraordinária de reunir pessoas, muitas pessoas, e mais do que isso, de extrair de cada um o máximo da sua potência artística. Ele fazia isso com muita propriedade. E depois ele admirava a sua obra com aqueles olhos brilhantes, sabe? Como os de uma criança. Inconfundível. Eu fui aluno do Yakov na EAD, turma 60, e depois virei assistente dele no Pelléas e Melisande, no Teatro Municipal de São Paulo, depois no Contos de Hoffmann, na EMESP, e nos Intocáveis, no Renaissance, e depois turnei um pouco no Brasil. E o que eu falava pro Yakov é que ele começou como meu professor, depois meu mestre, meu mentor e meu amigo. Eu tenho um monte de histórias para contar, 1 milhão de histórias para contar dele, mas eu queria falar de uma que foi a última peça que eu dirigi no Brasil antes de mudar para cá, para os Estados Unidos, que foi Don Giovanni, na EMESP. Don Giovanni, como ele falava para eu falar. E ele foi assistir, e ele odiou, e ele me chamou para ir na casa dele, porque ele ia me dar uma masterclass de direção, de tanto que ele tinha odiado a minha produção. E eu fui, e ele ficou 3 horas acabando comigo, destruindo, e ficou 3 horas dando uma masterclass de direção pra mim. E claro que eu fiquei puto, claro que eu não concordei com tudo que ele falou, mas que honra e que privilégio que foi ter isso. É uma aula particular com o Yakov de 3 horas de direção, e eu sabia que ele só estava fazendo isso porque ele confiava em mim, porque ele via potencial em mim. E quanto aprendizado, quanto... Logo depois disso, eu pedi para ele escrever para mim uma carta de recomendação aqui para o meu mestrado em direção de teatro na Yale. E ele nunca deixou eu ler. E funcionou, eu entrei no mestrado, acabei de me formar. E eu espero que quando eu pedi para ser assistente dele, ele falou: por que você quer ser meu assistente? Eu falei que eu queria aprender como é que ele fazia para dirigir peça tão boa, que tocava tantas pessoas e que tinha tanto sucesso. Eu queria aprender a ser um diretor como ele. E eu espero que eu consiga um dia. E eu espero que eu seja essa figura para alguém no futuro e que eu consiga repassar todos os ensinamentos que ele me deu. Eu cito o Yakov até hoje, nos momentos mais aleatórios, dirigindo ou na vida. E eu tô falando tudo isso até hoje. Eu tenho essa pedra que ele me deu no dia da nossa estreia do Pelléas e Melisande para proteção. Ele falava que absorvia as energias negativas, eu guardo para sempre. É isso, eu tenho muito amor, muita admiração, muito respeito e sou muito grato, e vou ser grato para sempre. Oi, eu sou Denise Boschetti. Eu trabalhei com Yakov nas 2 montagens da ópera Pelléas et Melisande aqui no Teatro Municipal, uma em 2012 e a outra em 2018. E é difícil dizer nesse momento tudo que isso representou para mim, mas foram 2 momentos que me propiciaram as melhores experiências da minha vida. Muito obrigada, Yakov, pelos aprendizados, pela sua maneira alegre de envolver todo mundo, de integrar todos os atores. Você me pediu para fazer seu mapa astrológico, que eu também sou astróloga. Eu fiquei muito honrada, muito feliz, onde a gente pôde conversar mais profundamente. Você me contou sua vida. Enfim, conhecer você é algo inesquecível. Para mim, você nunca vai ter morrido. Eu espero que você seja recebido pelos anjos, que você se recupere
e que a gente possa, em algum lugar desse universo, ainda se encontrar e fazer outras óperas, outras peças e rir. Um abraço enorme. Amo você. Meu momento inesquecível com o Yakov aconteceu na montagem da peça A Centelha. Ela foi uma montagem que aconteceu no B9, lá do curso de teatro, e tinha no elenco gente de teatro e gente de outros cursos como eu. O Yakov não dirigiu a peça, mas ele foi a alma daquela peça. Durante os ensaios, nos momentos que antecediam cada apresentação, lá estava ele, dando toques, cuidando de cada ator, de cada atriz, ajudando na composição de suas personagens. E depois no palco, onde ele também atuou. O seu personagem parece que dele emanava assim, uma energia que contaminava a todos, mesmo nos momentos em que ele não estava em cena. Deixo aqui meu beijo para a Bereca, para a Lia e minha saudade do Yakov. É difícil homenagear uma pessoa tão ampla, de uma forma tão sucinta. Então eu vou me até lembrar alguns episódios, como quando você contou de um ator que brigou com uma produtora e quando foi entrar em cena descobriu uma sanguessuga na peruca. E era maravilhoso que você fazia cenas quando você contava. Ele sanguessuga. E a gente se divertia e a gente entrava, vivia aquelas cenas do teatro, dos offs do Teatro Nacional com você. Eu lembro que quando eu assisti a Cozinha, no início da minha carreira, eu fiquei muito impressionada que eu saí de lá com a sensação de que eu não estava no teatro, que eu estava numa cozinha mesmo. E mal sabia eu que alguns anos depois eu entraria na EAD e teria a grata satisfação de fazer 2 grandes espetáculos contigo também, o Hair e a Ópera do Malandro. E eu vou guardar histórias incríveis sempre, desde as profissionais, como alto, forte, brilhante, ou as frases icônicas, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva, dinheiro não gosta de desaforo, dinheiro gosta de sair para passear, ou os momentos onde eu te elogiava e você logo elogiava o seu cheiro, você sacava um olhinho e distribuía esse cheiro para todo mundo, um olhinho chiquérrimo, ou as sopas na sua casa, enfim. Você foi um mestre não só na arte, mas na vida. Obrigada por tudo. E eu vou escolher te homenagear mesmo, procurando ser muito resistente e continuar fazendo arte. E cada vez que eu entrar em cena, você estará um pouquinho comigo. E cada aplauso que eu tiver será um pouquinho seu. Muito obrigada. Oi, Yakov. Bom, essa semana foi uma semana bem difícil. Fiquei muito, muito, muito triste com tudo que aconteceu. A sua ida tão precoce. Chorei muito e fiquei pensando no violinista, que foi quando eu conheci você. E depois você apresentou o mundo do teatro para minha mãe. E ela é tão feliz hoje com o trabalho dela, com as coisas que ela faz. E o violinista, assim, mudou minha vida, mudou a vida, acho que de um monte de gente que participou do espetáculo. Era tanta gente bacana, os ensaios eram tão intensos, era tudo tão legal. Bom, espero que tudo fique bem e que a gente está aqui cuidando da Lia e que o teu legado continue aí por muitos e muitos anos. O que você leva da vida é a vida que você leva. O Yakov repetia isso muito. E por isso eu tenho certeza que ele leva realização, reconhecimento, luz e união, porque o Yakov era muito agregador, né? Ele tinha essa capacidade de reunir esses artistas em prol de um sonho e fazer daquele projeto não só um sucesso, como foi a minha experiência com o Hair, com ele, mas ele fez da gente, daquela reunião de pessoas, um bando
Não tem como imaginar o passado, o meu passado e o passado da minha turma 54 sem o Herr, sem o Yakov. E então essa outra frase que ele falava muito, que eu adoro, que o teatro pode até não dar futuro, mas dá um passado. E nesse momento agora de incerteza com o futuro, é muito reconfortante olhar para o meu passado e encontrar essas pessoas. A coisa mais bonita do Herr, eu acho, foi quando a empolgação dele, quando ele começou a ver nos ensaios as nossas vozes se encontrando, e ele tinha um semblante de satisfação, como quem dizia assim, eu sabia que isso ia dar certo. Meda era a palavra que eu mais ouvi durante o processo criativo na montagem da cozinha. E o que mais tivemos, se me permitem, foi coragem. Foi um processo criativo intenso, com quase 30 atores, se não me engano, se não me falha a memória, e ele entrecortando com muita artesania, com muito cuidado, com muito equilíbrio, para alcançar a obra, porque foi uma obra de arte. Foi muito bom ter feito, a gente aprendeu muito. Como a gente aprendeu! E de terça a domingo a gente lotava a EAD, tinha sido um evento. Cada coisa que a gente conquistava era um alvoroço, era uma alegria, era uma festa. Obrigada. Obrigada por ter existido e me atravessado. Muito obrigada. Tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Teve um dia que eu não estava muito bem e ele chegou para mim e falou assim, Flá, não, ele me chamava de Flavinha. Flavinha, às vezes na vida a gente tem que subir no salto. Suba quando necessário. É isso, Yakov. Tô aí tentando me equilibrar nesse salto. Um beijo enorme do fundo do meu coração, toda a gratidão, todos os meus sentimentos, a quem ficou, coragem para os que estão. Eu vou pegar a pomadinha amarela. Vai em paz. Acabou a peça. Cometeu-se o espetáculo. Lentamente esvazia-se o teatro, um intestino relaxado. Nos camarins, os ágeis vendedores de mímica improvisada e retórica rançosa lavam suor e maquiagem. Finalmente apagam-se as luzes que puseram à vista o triste trabalho e deixam na penumbra o belo vazio do palco maltratado. Na plateia, sem nenhum espectador, ainda com leves aromas, senta-se o pobre autor de peças. Insaciado procura lembrar-se. Obrigado, amigo e mestre Yakov. Yakov Hillel, mestre, grande homem de teatro. Certamente as artes cênicas perdem nessa semana um mestre muito generoso. Um profissional que sabia aglutinar como ninguém as energias dos elementos de cena em projetos sempre muito numerosos, uma grande quantidade de pessoas envolvidas. Deixa certamente um grande legado para o teatro, para a ópera, para o cinema. Para o cinema também, porque ele foi um diretor de atores para a câmera, né? Ele ensinou interpretação para a câmera para uma quantidade imensa de alunos da EAD. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no espetáculo musical Prepare o Seu Coração, em 2007, com a dramaturgia do Mário Viana e do Fábio Torres, e aprendi bastante. Aprendi que dessa vida a gente só leva a vida que a gente leva, né?
E deixo aqui meus pêsames e um grande abraço a todos os amigos de palco. Meu amado mestre Yakov. Ai, que saudade já, viu? Poxa, pensar que meu primeiro trabalho profissional, se é que a gente pode chamar assim, meu espetáculo de formatura na Unicamp, que eu tive a grande boa sorte de ser dirigido por você, que me apresentou o universo da vida do Rimbaud, e a nossa vida se misturou no sentimento desses dois personagens, Rimbaud e Verlaine. Foi inesquecível e foi um marco na minha carreira, na minha vida como pessoa. Saudades de ficar aí na tua casa toda vez que eu ia para São Paulo. Ai de mim se você soubesse que eu estava em São Paulo e não ficasse hospedado na sua casa. Você me recebia com tanta alegria, com esse coração magnânimo, de braços abertos. Ai, sempre bom, saudades das nossas conversas, à tarde, você me contando histórias, eram aulas e aulas extraordinárias que eu tive a oportunidade de desfrutar da sua companhia, do seu conhecimento e sobretudo, Yakov, a confiança que eu tinha em você. Se você falasse para mim, Joanete, como você me chamava carinhosamente, e eu retribuía como Yakovitch, se você falasse, João, se joga do 10º andar que não vai te acontecer nada. Eu me jogava porque a minha confiança em ti era absoluta. Descanse em paz, meu amado. A gente se vê daqui a pouco, contando uma nova história. Tantas lembranças do Yakov, muita coisa para falar. Mas para falar em 1 minuto, eu acho que eu escolheria falar da nossa vivência com ele no Violinista no Telhado. Mais de 200 pessoas no palco, na sua maioria amadores, e ele conseguia fazer assim, ele conseguiu colocar todo mundo tão bonito no palco, todo mundo se sentindo assim, de verdade, um profissional. Todo mundo se apropriou da história devagarinho, rimos e choramos, foi a coisa mais linda. Acho que muitos dos meus melhores amigos eu conheci lá. Tantos namoros e casamentos saíram de lá. O Yakov conseguia mais do que ninguém juntar a comunidade numa energia que, assim, não conheço outra pessoa que consiga fazer tão bem quanto ele. E como pessoa, ele vai me fazer muita falta. Enfim, grande perda para todos. Acho que a coisa que mais fica para mim do Yakov não é um momento em si. É uma conjunção de vários momentos daquela energia que ele tinha de energizar os outros, né? De nunca deixar que ninguém abaixasse a cabeça. E essa energia que ele tinha, que ele passava, a confiança de cada um em si, de nunca desistir, de nunca deixar a peteca cair, de acreditar em si e de sempre fazer o melhor, e que o melhor que a gente faz é o que a gente faz e que nada nem ninguém pode falar que não. Olá, boa noite a todos, né? Pode ser também bom dia para alguns, né? E que pode ser falar para esse grande mestre querido Yakov Hiller, que foi meu companheiro, meu querido, e meu mestre, né? Meu mestre com carinho, né? E, na verdade, são tantas coisas que a gente pode falar de uma pessoa como Yakov, né? E, na realidade, eu queria desejar para ele Baruch Dayan Hamed. Descanse em paz, meu querido, né? E bendito seja juiz e verdade para você, tá bom? Realmente você é inesquecível. Sorria, menina. Sorria, menina. Sorria. Fico me lembrando dessas palavras. Só tenho a agradecer esse homem que estudou com meu pai, que me chegou com uma foto de quando eles tinham 3 anos. E esse lugar dessa perseverança, dessa potência, dessa paixão.
Você vai ficar para sempre aqui, no meu coração, Yakov. Que assim seja. Em memória do nosso querido Yakov Hillel, que foi nosso parceirão, diretor, mentor, querido, no nosso violinista no telhado, onde ficamos todos da minha família no palco, e junto com 200 figurantes e 15 profissionais, alguns que estavam em começo de carreira e estouraram em novelas da Globo, Dan Stulbach, Tuna Dueck, Caco Schockler, Sônia Guedes, Silvio Zilber, e ele foi muito querido, muito importante para todos nós, e queríamos, nessa hora, desejar que a alma dele ilumine o céu e as estrelinhas para todos nós. Um beijo. Quero deixar aqui meu profundo agradecimento a esse homem, esse profissional de teatro, esse ser que levou aos palcos tantas coisas maravilhosas. O Yakov formou muita gente, formou muitos profissionais, atores, profissionais do palco, produtores. Ganhar um elogio dele era muito importante, era o máximo, né? E eu me lembro do dia que eu recebi um elogio dele, foi muito marcante. Então eu queria desejar agora que nesse momento ele esteja num lindo lugar, em paz, e que ele siga o caminho com toda a paz e amor que ele merece. Querido amigo, era assim que a gente se saudava toda vez que se encontrava. Yakov e eu tivemos a oportunidade de viver encontros muito especiais no palco dos principais teatros de ópera no Brasil. É com essa saudade e com essa gratidão de ter aprendido tanta coisa com você, Yakov, que eu te digo, você está vivo dentro de cada um de nós, que você conseguiu inspirar e deixar viva aquela sua gargalhada maravilhosa. Segue em frente, meu amigo. Um beijo. O Yakov era um grande contador de histórias. E entre as várias e deliciosas histórias que ele adorava contar, a que eu mais gosto é uma aventura que ele viveu quando esteve em Israel e que deu muita alegria. Um dia, nosso amigo e seu grupo foram conhecer uma entidade judaica, bem perto de Haifa, onde ele nasceu. Foram apresentados ao rabino e aos seus discípulos. E quando foi dito o nome do Yakov, o mestre ficou entusiasmado. Temos um Hillel entre nós. Quanta honra! Vocês sabem, o rabino Hillel é um dos maiores luminares da espiritualidade judaica. Ele fez o Yakov sentar na melhor cadeira e fez com que os alunos o cumprimentassem e o tratassem com especial deferência. Foi algo inesperado, que o surpreendeu, alegrou e encheu de orgulho. E esse episódio mostra a poderosa ancestralidade espiritual que ele tinha. Inclusive, o Yakov via o palco como um espaço sagrado e os deuses do teatro sempre o protegeram e inspiraram. Para encerrar a história, o Yakov citava uma das frases mais conhecidas do rabino Hillel. Se eu não for por mim, quem será? Se eu for só por mim, quem serei? E se não for agora, quando? Nunca, nunca vamos esquecer do nosso querido amigo, que mesmo sem estar presente, continua muito amado e bem vivinho dentro de nós. Fui dirigida pelo Yakov Hillel numa montagem na Escola de Arte Dramática chamada Prepare o Seu Coração, que era um musical com quase 30 canções que trabalhou a força e o poder da era dos festivais no Brasil entre os anos de 1964 e 1968, que foi a revolução, né, que a arte e a música trouxeram para esse momento no Brasil. E a gente tentando solucionar uma cena, a gente ficou quase 8 meses ensaiando, o Yakov naquela minúcia de tudo, né, era um musical, enfim. E faltava solucionar uma cena que eu entrava cantando atenção, ao dobrar uma esquina, atenção menina, você vem. E tinha alguma coisa ali, ele me falou, Kelly, é movimento, falta movimento. Procura estudar o giro, porque na espiral, Kelly,
Na espiral, no giro, você atualiza o poder. Na espiral, você faz o mundo girar. Quando você gira, o mundo gira. Até os pensamentos giram, as emoções giram, as consciências giram. Gira, Kelly, gira. E foi assim que eu acabei solucionando a cena. Comecei a praticar o giro, a espiral, e realmente ficou maravilhoso. E realmente, né, esse poder que ele tinha de atualizar a consciência, né, do que era necessário para fazer a coisa acontecer. E eu me lembro que ele ainda citou o Galileu, né, porque tudo se move. E quando você se move, o mundo se move. O Yakov, ele trabalhava isso, né, do alto, do forte, do brilhante. Eu sei, Yakov, que você está no alto, seja ele aonde for, né, e sei que desde aí você está trabalhando esse brilho, que agora que você se encantou, você é puro brilho. E ter essa memória dentro de mim nesse momento, e a consciência que essa memória me trouxe, né, do quanto é importante que tudo se mova e que eu continue a me mover, eu te agradeço muito. Eu queria falar do Yakov como uma pessoa muito importante na minha vida e na vida de centenas de pessoas. Ele conseguiu reunir mais de 200 pessoas para um espetáculo que ficou gravado na memória e na história da comunidade de São Paulo. Ele foi um líder, ele teve muita força, ele teve muita paciência, ele teve muito afeto para conseguir produzir, para conseguir organizar e para conseguir dirigir um grupo tão heterogêneo de pessoas de 8 a 80 anos que se reuniam com alegria e com muito afeto graças à liderança de Yakov. Nós conseguimos nos unir num projeto que foi tão importante para a comunidade de São Paulo e para cada um de nós. Eu fiz muitas amizades, conheci muitas pessoas e esse ano de 1992 foi um marco na minha vida. E eu devo isso ao Yakov. Obrigado, meu amigo. Meu querido Yakov. O Yakov eu conheci, na verdade, lá na CIP, na Hazit, quando a Simas Turma trouxe ele para fazer peças de teatro. E aí, desde então, a gente se manteve perto um do outro. E aí veio o Violinista no Telhado e foi uma experiência maravilhosa. Foi um momento que realmente conheci o Yakov de verdade. Uma pessoa que toca a gente de uma forma maravilhosa. É o melhor da nossa geração, uma pessoa sempre com sonhos e cada vez mais chegando nas pessoas e trazendo as pessoas juntos. E foi fantástico aquele ano do Violinista, mas também era uma coisa legal estar lá junto com ele. E ele, sem dúvida nenhuma, teve uma carreira maravilhosa no teatro. Ele fez tantas coisas boas e bacanas para todo mundo e vai ficar na nossa memória para todo sempre. Vá em paz, Yakov. A importância do Yakov na nossa vida foi fundamental. Nós vivemos com ele momentos importantes da nossa história, no Violinista no Telhado, e foi um ano repleto de emoção. Obrigado, Yakov, por você existir e por nos ter permitido participar de um projeto tão grandioso. Foi uma época muito especial, foi extremamente importante para nós, numa época muito importante também. Conhecemos você, conhecemos seu trabalho, conhecemos muita gente diferente que você conseguiu aglutinar em todos os tempos. Obrigado. Se pudesse te dar um abraço agora, teria sido muito bom. Beijo grande a todos e que todos lembrem da importância que foi você ter aqui com a gente. Olá, meu nome é Lilian Rothenberg. Eu queria prestar uma homenagem ao Yakov. Eu o conhecia muito pouco, até o fim do ano passado assisti O Violinista, assisti outras peças, mas tive a grande oportunidade de participar da tradução do novo Dibok, que ele queria dirigir, que infelizmente foi interrompida pela doença dele
e o Covid, etc. Queria dizer que eu participei de 3 reuniões na casa dele, foi maravilhoso, eu conheci ele um pouco melhor, ele falou sobre os musicais, sobre teatro, sobre vários assuntos. Realmente é uma pessoa especial, realmente ímpar, apaixonante e, infelizmente, o final não foi muito feliz. Tudo de bom onde você esteja. Através do trabalho, a gente foi se conhecendo durante muitos anos. Você me dirigiu, roteirizou, iluminou muito os meus trabalhos. Você fez de tudo para me entender. Com o tempo descobrimos que você morava no prédio que eu morei quando cheguei a São Paulo, Brasil. E depois acabamos morando a um quarteirão de distância. Por isso que quando saíamos você e eu a fazer as coisas da vida, pagar contas, bancos, mercado, padaria, nessa correria nos encontramos muitas vezes, mas era impossível não parar para bater um papo e para que você me contasse da sua forma tão intensa tudo o que estava pensando. Um forte abraço, Iaco. A câmera te lambe, a câmera não te lambe. Essa é uma expressão que a gente ouvia nas aulas dele e que eu levo comigo numa recordação muito carinhosa e humorada. E definitivamente a câmera não me lambe. É triste, mas eu acho que é fundamental a gente poder fazer uma mensagem do coração para o nosso querido Yakov Hillel. Eu conheci o Yakov em 1992, quando nós convidamos o Yakov para ser o diretor artístico da peça Violinista no Telhado, que a Casa de Cultura Israel e as Congregações Israelita Paulista iam produzir. E a parte musical com o maestro Carlos Levski. Foi uma experiência incrível, várias famílias participaram, a minha inclusive. Eu, além de ter sido diretor executivo, acabei sendo convencido por Yakov para ser o homem mau da peça, o coronel russo. Mas foi uma experiência incrível e eu acho que todos que puderam ter o prazer de conviver e aprender muito com Yakov devem muito a ele na questão artística. A experiência do palco é uma coisa ímpar. Boas e significativas lembranças da época do violinista, sob o comando do Yakov, com todo o seu carisma, carinho e direção. Que experiência bacana que eu tive no Violinista do Telhado com o Yakov, foi demais. Para entrar na Escola de Arte Dramática de São Paulo, a gente faz um vestibular de 4 fases. É um período de quase um mês de convivência entre as provas e de acúmulo de atividades, né, que estão sendo analisadas. E o Yakov, ele é uma figura muito temida no vestibular, porque ele fala alto, ele era grandão e então a gente tinha muito medo dele no vestibular. Quando a gente entra para a Escola de Arte Dramática e começa a conviver com os professores, a gente descobre nele um poço de doçura, onde todos os trabalhos que ele se envolvia virava sempre uma grande festa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na cozinha. Eu estava no primeiro ano da EAD e a gente estava acabando o semestre, entrando de férias. Ele apareceu na sala do primeiro ano e falou: o segundo ano está montando a cozinha e a gente está precisando de umas garçonetes. E foi uma peça muito feliz, com 26 artistas envolvidos. E foi uma experiência muito bacana.
Então eu diria que minha lembrança dele vai ser sempre muita alegria, muita expansão e muita festa. Ao querido Yakov. Yakov, querido, muito, muito querido. Você fez parte de alguns dos momentos mais importantes da minha vida, que existiram graças a você. O violinista, José e seu manto Technicolor, alguns espetáculos de música com dança, klezmer, mishmacha brasileira, todos uma honra poder participar do teu lado. E foi também alguém que me inspirou muito em vários momentos. Momentos de palco, de dança, momentos pessoais e momentos importantes até profissionalmente, como arquiteta. Eu nunca vou esquecer da nossa conversa no teu apartamento, falando sobre o valor incrível das obras do Artacho e de como tudo aquilo tinha que ser preservado e guardado e mantido da forma que era originalmente teu apartamento. E que naquele dia você me presenteou com umas turmalinas negras de proteção para preservar, guardar a luz. E aquilo me fez muito, muito bem. Elas estão comigo até hoje, assim como você. Obrigada pela tua presença na minha vida. Obrigada por ter trazido a Lia, de alguma forma, para minha vida. Muito, muito querida. E que, de onde você estiver, os espetáculos sejam maravilhosos, com iluminações incríveis. E que nos traga sempre muita, muita, muita luz, muita coisa boa, como sempre foi. Yakov, meu mestre querido, meu grande amigo, meu pai no teatro. Com você eu aprendi uma das lições mais importantes que eu tive na arte. Como você dizia, a perfeição é divina, mas a busca pela perfeição é humana. Quanta luz, quanta sabedoria, que falta você fará? Você era um artista completo, meu amigo. Tão completo que até lindos quadros fazia. Um desses que eu quis para mim quando eu o vi, de tão belo que achei, e que está hoje aqui, no centro da minha sala, atrás de mim. E que, por sinal, expressa tão bem tudo que você semeou no mundo da arte brasileira. Não foi só uma árvore, foi uma floresta densa. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino, mandar. Mas eis que chega a roda, vive e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Yakov, vai na luz. Você é um homem de teatro, um cara de teatro. O teatro, a classe artística, todos nós vamos sentir muita, mas muita falta de você. Um beijo do tamanho do seu cheiro. Vai na paz. Nós damos as mãos para entrarmos em sintonia. Nós damos as mãos para entrarmos em sintonia. Isso era uma coisa que ele sempre dizia nas nossas rodas antes de começar o espetáculo, cada espetáculo, a Ópera do Malandro, que a gente fez na Escola de Arte Dramática. E é uma coisa que eu lembro muito bem, porque era um momento que, não importasse o que estivesse acontecendo, a gente estava, claro que perto da estreia tinha muita confusão, essa hora era a hora que a gente conseguia aterrar, entrar em sintonia com o outro, como ele dizia, entrar em sintonia com o teatro, com o palco, com a plateia que estava chegando, com o universo. E
eu lembro o quanto fazia diferença, o quanto isso conseguia me acalmar, o quanto eu me sentia calmo, em paz nesse momento. E eu sou muito grato por esse período que a gente conviveu tanto junto, que foi na Ópera do Malandro, porque eu sei que ele conseguiu ver em mim coisas que eu não via, e eu acho que isso era uma característica dele, né? Ele conseguia ver coisas, ele é um entusiasta, ele ama os artistas, então ele conseguia ver coisas na gente e muito organicamente fazer com que aquilo desabrochasse, que aquilo aflorasse. Então esse período foi um período que marcou muito a minha vida e que fez com que eu seguisse esse caminho, que eu entendesse que eu tinha uma voz e que eu podia fazer isso. Me lembro muito dele puxando no canto para falar coisas que ele sabia que iam ajudar com as minhas inseguranças. É um mestre. São coisas que um mestre faz. Então eu me lembro com muita gratidão e eu agradeço muito. E eu agradeço, até tive a chance de dizer para ele isso recentemente, sobre o quanto esse trabalho esse processo na escola foi importante para mim, o quanto me marcou, o quanto marcou a minha vida, o quanto marca até hoje, o quanto reflete a minha vida até hoje. Então eu tenho muita gratidão e eu espero que a gente esteja agora se unindo para entrar em sintonia e para entrar em sintonia com ele, porque mais do que nunca a máxima do Yakov Hillel, alto, forte, brilhante, serve para tudo que ele representa. Alto, forte e brilhante. Muita gratidão. Querido Yakov, nós somos professores, fomos colegas na EAD durante muitos anos, como professores de interpretação, e eu lembro das nossas intermináveis e maravilhosas conversas, na carona que você me dava sempre, quando a gente ia e voltava da escola. Eu aprendi muito com você, que, como todos sabem, era um mestre. Como pessoa, como artista, você deixou um legado inesquecível. E eu deixo aqui o meu adeus a você. Um beijo, querido. Dá para falar tanta coisa do Yakov, né, como ele era amado, querido, mas eu escolhi falar da importância dele como professor de teatro. Eu fui aluno dele há 26 anos. Eu amava as aulas dele. Eu montei a cozinha com ele, um espetáculo icônico da Escola de Arte Dramática. E depois eu fiquei muitos anos sem vê-lo. Eu reencontrei montando Intocáveis, que ele dirigiu. E aí eu me dei conta do quanto ele tinha sido importante na minha formação. Que mestre, que professor, que amigo. Yakov, eu quero aqui agradecer a você todo o tempo que a gente passou juntos nessa vida. Primeiro a gente se conheceu na ECA, fazendo curso de teatro. Fizemos juntos O Segredo do Velho Mudo, que foi uma peça muito importante nas nossas vidas. Trouxemos o Zero Freitas, o Marcos Aidar, a Salma Buzar, Guilherme Abraão e o Rubens Brito, que contracenava comigo. Foi um espetáculo lindo, uma experiência riquíssima para a minha vida. E o João Donda iluminava. Depois nós fizemos com Cenas em Canto, na Roça Musical Caipira, que eu adorava, que nós todos adorávamos, nos divertíamos, cantávamos, dançávamos, e eu sou muito grata ao vestido amarelão, como você dizia, que você escolheu para mim e que me deu uma cena linda, que eu rodava aquela saia e era uma delícia. A nossa vizinhança, nós sermos vizinhos durante toda a vida, é um fato que me emociona muito, porque a gente sempre tomava cafezinho, conversava sobre a vida, nos encontrávamos, falávamos sobre a Lia, sobre a IAD, sobre as coisas que você estava fazendo, que eu estava fazendo. Enfim, você foi um grande amigo nessa vida. Eu sinto a sua perda, mas que eu vou levar de você e ter comigo é o seu sorriso e a sua luz. Seja luz onde você estiver, e eu guardo comigo as suas palavras de incentivo sempre no ensaio, para cima e para o alto.
E lá fomos nós. Resumindo assim, o Yakov moveu uma equipe inteira, atores, figurinistas, técnicos, luz, equipamento, enfiou tudo dentro de uma Kombi. Fez o maior esforço dentro da escola, porque assim, a gente sentia que todo mundo, que sempre tinha um clima meio tenso, né, assim, mas ele definitivamente, ele não se importava com essa coisa de tensão. Ele queria realizar. E eu vou dizer, olha, nós fomos, gravamos a cena ficou belíssima, também pelos profissionais de câmera talentosíssimos que a gente tinha junto com a gente, e ele dirigindo a cena mesmo. A gente pegou uma luz belíssima, era uma luz meio de fim de tarde, se eu não me engano, faz muito tempo que eu não revejo isso. E a cena ficou belíssima, ficou emocionante, e é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer na vida, né? Desse momento, assim. Até hoje eu consigo me lembrar de que mesmo com a coisa das dificuldades que foi, né, movimentar todo mundo, eu me lembro da gente enfiado nessa Kombi. A Kombi, assim, cuspindo coisa pela janela. E a gente dentro da Kombi indo pro museu gravar. Todo mundo que tava ali, numa alegria, assim, brincando, contando piada, cantando. E assim, eu me lembro de nesse dia ter pensado, gente, se isso não é um momento de absoluta felicidade na minha vida, eu não sei o que é. Porque foi assim maravilhoso, e é isso que eu quero guardar pra mim, sabe? Esse ensinamento do Yakov, essa capacidade de mover as coisas, essa capacidade que ele tinha de ver beleza, ele enxergava a beleza de longe e ele produzia beleza com muita habilidade. É uma coisa que eu nunca vou me esquecer. É uma honra estar fazendo esse vídeo, embora não pelo motivo que ele está sendo feito, né? Eu, quando falo no Teatro Municipal de São Paulo, eu coloco mel na minha boca e eu não posso deixar de associar o teatro ao nome de Yakov Hillel, grande diretor, com quem eu tive a grande honra de ser dirigida nas 2 montagens do Pelés Melisande, eu com mais algumas colegas. E ele é um profissional tão maravilhoso, tão respeitoso, que eu me senti uma estrela de primeira grandeza. E ele foi assim muito sábio ainda quando profissionalmente, e ele mandou nos convidar para a 2ª montagem. Eu fiquei muito triste com o passamento dele e sei que hoje ele vai estar dirigindo essas óperas no infinito para fazer mais gente feliz também. Fica um grande beijo, um grande abraço, uma gratidão enorme por ele. Yakov foi um grande professor, um cara muito bacana, muito exigente como professor, mas um grande mestre. Me apelidou de Ronaldo Bom Moço na IAD. E dizem que eu entrei na IAD muito por insistência dele, que ele batalhou bastante pela minha entrada. Tenho muita gratidão por tudo. Foram os melhores anos da minha vida e eu os vivi porque ele permitiu que eu fosse aprovado e frequentasse a IAD. Vai com Deus, Yakov. Fique com Deus. Você merece paz e felicidade. Um grande abraço cheio de carinho de um aluno que sempre que lembra de você é com muita, muita, muita ternura e muita gratidão. Muito obrigado por tudo. Sim, sim, meu amor. Sim, meu amado mestre, estive com você no último sábado. Te levei aquela sopinha que você tanto gosta. O Lokshan Mityur, daí de Shemame Cecília. O caldo de galinha com macarrão cabelinho de anjo. Bem levezinho,
do jeitinho que você precisava. Isto mesmo, você toma um pouquinho da sopa e nos deslocamos para a sala. Lá você deita no sofá e eu me coloco na cadeira de balanço em frente a você. Você procura se ajeitar no sofá encolhidinho, fecha os olhos e ali se instaura o silêncio, onde pude, através deste silêncio, trocar amor e carinho com você, através da contemplação. Te contemplei por mais de 1 hora, creio eu, contemplando a sua luz. De repente você abre os olhos, eu digo para você, te amo muito, e você diz, bonitinha, você é um anjinho, muito obrigada. Eu digo, não precisa agradecer, não quero que agradeça. E você responde, firme, forte e bravo, menina, aprenda a receber os agradecimentos. E eu digo, sim, amado mestre, aceito de coração aberto. Você fecha os olhos novamente. Agora me parece estar um pouco mais tranquilo. Permaneço ali, em silêncio, te contemplando a sua luz. Um pouco mais à frente, você abre os olhos novamente e diz, agora me sinto melhor, quero ir para a cama. Você se levanta, eu te acompanho até o quarto, você senta na beirinha da cama e me diz, coloque 1 garrafinha de água em cada criado mudo. Assim eu o faço. E eu te digo, durma com os anjinhos, fique com Deus. Você me diz, apague todas as luzes antes de sair. E assim nos despedimos. Teu corpo flutua no ar, tua alma em órbita, com Deus a voar. Voe, cante, baile, dance, voe. Voe, amado mestre, voe alto, forte, brilhante, em direção à luz absoluta e infinita. Te amo sempre, com toda a minha alma e coração. Até já. Difícil selecionar o que falar sobre o Yakov, porque eu tenho tantas histórias, tantas lembranças, tantas recordações. Eu trabalhei com ele como cantora, fui dirigida, aprendi muito, me apaixonei pela maneira como ele trabalha, tão prático, mas ao mesmo tempo tão profundo. Ele não gostava de ser superficial em nada, ele sempre gostava de aprofundar tudo. E era maravilhoso ver o processo de criação dele, ele era realmente genial. E depois eu tive ainda a grande honra de trabalhar com ele como assistente de direção numa das óperas que ele mais gostava, chamada Péléas et Mélisande, de Debussy, no Teatro Municipal de São Paulo. E ele era um workaholic. A gente teve muitas reuniões,
muitos encontros na casa dele, muitas planilhas para fazer, muitos livros para ler, muita pesquisa, mas foi maravilhoso, é um marco na minha vida. Eu divido o que eu pensava sobre direção e concepção cênica antes dele e depois dele. Então não dá para mensurar o que eu aprendi com ele. Num dos ensaios, ele olhou para mim e falou: nossa, acho que tá faltando alguma coisa no seu visual. E coincidentemente nesse dia faltava mesmo. E ele me deu esse par de brincos azuis dizendo: eles combinam com seus olhos, mesmo eu não sabendo se seus olhos são azuis mesmo ou não. Ele falava que dessa vida a gente não leva nada, só a vida que a gente leva. E eu sei que ele viveu intensamente. Tão intensamente que ele era amado e odiado, acredito que em igual proporção. Porque ele não conseguia passar despercebido. Ele chegava num ambiente e transformava aquele ambiente com a presença dele. A notícia da partida dele me bateu muito forte. Mas eu sei que ele está brilhando onde quer que esteja. Yakov, obrigada por tudo, meu mestre. Foi um privilégio ter te conhecido. Fazer José em seu manto Technicolor é inesquecível. Obrigada, Yakov. Bom, o Yakov mudou a minha vida antes mesmo da gente se conhecer. Eu era adolescente e fui assistir aquela montagem dele, do Violinista no Telhado, sem nem saber do que se tratava. E eu fiquei simplesmente maluca com aquele espetáculo, com aquela história, com as músicas, com aquele tanto de gente que tinha no palco. E não só o espetáculo virou uma obsessão para mim, como também foi a partir dali que eu comecei a ter um pequeno desejo escondido, secreto, de um dia, quem sabe, fazer teatro. Aí muita coisa aconteceu, muitos anos se passaram, eu fui conhecer o Yakov mesmo na EAD. E quando eu vi aquele meu professor falando de uma montagem que ele tinha feito vários anos atrás, que era O Violinista no Telhado, eu caí para trás e nunca mais deixei ele em paz. A gente não montou o Violinista na EAD, mas a gente montou o Hair, que foi uma das experiências mais incríveis, mais transformadoras na minha vida, no palco. E depois que a escola acabou, a nossa convivência com a Yakov mudou também. Ela ficou menos frequente, mas ela ganhou em qualidade. Porque a gente abria mais o coração. E ele falou pra gente coisas dele, da vida dele, que ele nunca falaria naquele contexto da escola. E eu também pude falar pra ele que foi aquele trabalho dele de muitos anos atrás que mudou minha vida. Então eu vou ter muita saudade desses encontros, desses almoços, desses jantares, de vez em quando receber uma piadinha de humor judaico por mensagem, ou de receber uma ceninha de humor, alguma coisa que ele via, que ele achava minha cara, falava, lembrei de você. Então sou muito grata por ter conhecido Yakov, por ter aprendido muito com ele, vou guardar ele no meu coração para sempre. Minha relação com o Yakov sempre foi pessoal, eu nunca tive nada profissional com ele. Nos encontramos lá atrás, com 16, 17 anos, no Colégio Oswaldo Cruz, os dois rebeldes. Depois me encontrei rapidamente no Violinista. E depois, através da Berta, assim, finalmente, quando eu fui ver, ela me trouxe para a casa dele. Quando eu fui ver, eu estava jogando 2, 3 vezes por semana tranca na casa dele, as trancas memoráveis, onde eu conheci um monte de gente, onde ele agregou um monte de gente. Eu vou mostrar. Para quem jogou junto sabe do que eu vou falar. Para quem jogou junto com ele sabe do que eu estou falando. E deixamos alguns projetos inacabados. Eu combinei com ele que eu ia ensinar a fazer vareniques, não deu tempo. Combinei com ele que se a família não quisesse ir, eu ia junto com ele para a Romênia. Mas também, quando ele começou a montar o projeto Dibuk, ele me disse, Silvia, você tem um papel. Eu disse, Yakov, eu não sou atriz, eu não vou fazer papel nenhum. Ele falou, não, você vai, eu vou te mostrar como é que faz. E eu acho que pelos depoimentos que eu ouvi nesse tempo todo, era justamente uma das principais características do Yakov, ele percebia as pessoas, ele tinha essa sensibilidade, ele fazia as pessoas serem mais do que eram. Eu não convivi muito com a Lia, mas gostaria de ter convivido mais. Essa sensibilidade dele e tudo mais fazia ele ser muito chato muitas vezes, mas foi o chato mais adorável que eu conheci na minha vida. Gente, é com muita tristeza que eu satisfaço a vontade da Leni
para falar umas palavras sobre o Yakov. Eu digo tristeza porque eu acho que a saudade já bateu, ele faleceu ontem, mas para mim já é um buraco, uma falta tremenda. Ele foi uma pessoa muito especial, como vocês devem ter visto em todos os jornais e publicações. Ele foi um excelente diretor de teatro, dançarino, conhecia a música, era um grande conhecedor de ópera e comigo a experiência foi fantástica, porque foi o meu melhor professor de produção teatral que eu tive na vida. Ele que me levou para a Escola de Arte Dramática, me incentivou nessa carreira e depois foi muito bom compartilhar com ele o conhecimento. Trabalhei com ele em várias óperas, entre as mais conhecidas, o José e o Manto Technicolor, o Violinista no Telhado, que marcou a vida de muita gente. Yakov Hiller, nosso professor de teatro no ginásio, já faz um tempo. Como eram gostosas aquelas aulas com ele. Depois, com pulso firme, dirigiu mais de 200 pessoas, 200 amadores nos palcos do Violinista no Telhado e José e o Manto Technicolor. Que realizações lindas, que realizações gostosas de fazer. Ele sempre lá com a presença, com a firmeza, com a criatividade, com aquele jeito que às vezes parecia estabanado, mas ele conseguia levar a gente para aquele palco e as coisas aconteciam e aconteceram de uma forma linda. Só momentos bons que estamos levando de você, lembranças boas e muita gratidão por ter tido esse contato com você. Vai em paz. Olá, eu tô aqui de cara lavada, porque segundo Yakov a câmera gostava de mim. Eu me divertia muito com as aulas do Yakov, as aulas de interpretação para câmera, mas eu tive um momento muito carinhoso com ele no nos bastidores, antes mesmo da gente estrear. Ele compartilhou comigo que havia fundado o Timol, que é o Teatro Infanto Juvenil da Biblioteca Monteiro Lobato, e foi ali no Timol que eu comecei a fazer teatro aos meus 13 anos. Ele havia fundado um grupo de teatro durante a adolescência dele. Eu fiquei extremamente emocionada. Eu estava ali desfiando a calça que eu ia usar no hair, ele cuidando do cenário. Eu olhei para ele assim, ele me fez lembrar da minha primeira frase de uma peça que eu fiz no Timol, Pedro Malas Artes, que é na jornada de um só que se vê a vida de muitos. Aquilo me emocionou profundamente, porque eu acho que um grande professor, um grande mestre tem esse poder de estar em muitas jornadas, e eu quero agradecer por você ter feito parte da minha. Gratidão. Eu tinha 8 anos de idade quando eu assisti a uma peça dirigida pelo Yakov na Biblioteca Monteiro Lobato com o grupo Timol, que ele fundou ainda adolescente. Naquele dia eu soube que era aquilo que eu queria fazer por toda a minha vida. Eu acho um privilégio uma criança de 8 anos já saber o que quer fazer. E sabe por quê? Porque a arte do Yakov transformou a minha vida naquele momento. Eu só tenho a agradecer meu grande mestre, meu grande professor, meu grande amigo, meu grande diretor. Paz, luz aonde você estiver. Eu só tenho a agradecer. Ai, mestre Yakov, cá estou. Estava olhando tua última mensagem no seu aniversário. Você diz assim: eu te admiro demais. E eu aprendi com você lá em 1992 e depois do Violinista, nos projetos incríveis que a gente fez no Centro de Cultura Judaica. Sempre a tua luz intensa, você sabia como ninguém ser canal, que é o que você disse.
aprendeu a ser canal. A gente tem que aprender a ser canal para os outros. E olha que isso você fez com maestria. Foram 15 óperas, alguns espetáculos, e a última vez que a gente esteve juntos, você queria muito fazer Dibuca antes de partir, mas não deu tempo, mas a gente vai honrar o teu legado. Fica na luz, mestre, os teus palcos e na luz que você sabia iluminar bem. Oi, Zeca Capellini, artista educador, assistente cultural, diretor dramaturgo. Yakov, cosmogônico, é o que eu posso dizer dele. Quando fomos colegas na ECA, nos anos 70, qualquer menção, qualquer coisa sobre o palco, ele abria um universo para nós podermos entender quais as ideias dele e com certeza como ele iria traduzir isso, e muito bem. Cosmogônico, Yakov. Grande Yakov Hillel, o cara que me tirou da música e me levou para o teatro. Me chamou um dia na ECA para fazer a trilha para um espetáculo O Segredo do Velho Mudo, de Nelson Xavier, com a Mirtz Mesquita, com Rubens Brito, com Marcos Aidar, Salma Buzar, primeira trilha minha. Aí me chamou para EAD para fazer um musical. Eu nunca tinha composto música. Ele falou, compõe aí. Eu falei, poxa, mas é um Brecht, a alma boa de Setsuan. Ele falou, não, mas aqui é escola, a gente está aqui para experimentar. Faz aí, quero que você faça outra coisa, não quero as músicas do Brecht. 26 músicas fiz em 10 dias, nunca tinha composto. Toquei ao vivo eu, Marcelo Galbetti, Azael Rodrigues, saudoso. E a partir dali tive a cara de pau de entrar para o mundo do teatro, fiz 250 espetáculos, tudo a partir do Yakov. Saudade, agradeço muito, querido. Beijo. Meu nome é José Rubens Siqueira. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Yakov várias vezes, na maior parte das vezes como autor, e pude testemunhar a enorme capacidade dele como encenador, imaginativo, brilhante, sempre com uma visão muito aguçada do texto, muito precisa. E principalmente quando ele fazia grandes espetáculos. Eu só fiz um espetáculo de grande elenco com ele, que foi Os Lusíadas, que foi o penúltimo espetáculo produzido pela Ruth Escobar, que tinha 60 atores em cena. E era um milagre ver como ele conseguia conduzir aquela multidão tão diversa, com gente de várias origens, de várias técnicas diferentes, num todo extremamente harmonioso, num espetáculo gigantesco que avançava como um barco pelos mares da arte. Além disso, como pessoa, o Yakov era um ser de extrema generosidade que promovia muito todas as pessoas com quem ele trabalhava. Ele valorizava muito os seus colegas. E, em suma, era uma pessoa superior, que vai fazer enorme falta no nosso cenário artístico, um talento único. Se existe outra vida, eu espero que ele siga na luz que ele sabia fazer tão bem para outras realizações em outras esferas. O Yakov sempre foi uma pessoa apaixonada, apaixonante e apaixonável. E também conflituosa, muito conflituosa. Quando a gente estava montando a Ópera do Malandro, tinha um coro. Esse coro entrava no final do primeiro ato. E ele entrava, era como se fosse uma bateria de escola de samba. E a gente entrava cantando, eu fui fazer um samba em homenagem a Natá, da malandragem que eu conheço de outros carnavais. E a gente entrava com instrumentos que não eram bem instrumentos musicais, eram utensílios, objetos de cozinha, na sua maioria de cozinha. Eu lembro que o Júlio Machado entrava com um galão d'água, como se fosse um bumbo, tocando um bumbo. Eu tocava um tamborim, que não era um tamborim, era uma caixinha de madeira que meu avô tinha feito. Enfim. E daí, enquanto a gente estava montando a cena, ensaiando a cena, na verdade, o Yakov chegou para mim e falou assim, menino, por que você não está cantando? E eu falei, na maior sinceridade, eu falei, Yakov, eu não consigo cantar e tocar ao mesmo tempo, é muito difícil. E ele falou, eu não posso ter uma muda na primeira fileira, vai para trás, menino. Eu virei as costas, meio sem saber o que pensar. E a primeira
pessoa que eu vi, eu não vou citar o nome da primeira atriz que eu vi, e ela tava puta, ela falou assim, meu, se fosse comigo... Enfim, Yakov. Essa história eu conto porque toda vez que a gente fala na nossa turma, na turma 55, sobre a Ópera do Malandro, essa história vem. E vem com humor, e vem com alegria, e vem com paixão, porque o Yakov era só paixão. Você podia concordar com ele, discordar com ele, era só paixão, era só paixão. E até hoje, eu não sei se essa muda é uma plantinha, uma mudinha, ou se é mudo no feminino. Eu não sei. Yakov, alto, forte e brilhante, sempre. Obrigado por tudo. Olha, falar do Yakov em 1 minuto e meio é complicado. Complicado porque foram 34, 35 anos de amizade. Uma amizade muito forte, muito íntima, muito gostosa. Dávamos bronca um no outro, que é isso que fazem as pessoas que se amam, né? Eu não consigo imaginar a minha vida no palco sem ele. Se eu sou o que sou hoje como atriz, eu devo tudo a ele. Do jeito de passar o lápis no olho, a postura em cena, ao cabelo mal agembrado, tudo veio dele. Eu prometo honrar a memória dele em cada trabalho que eu fizer daqui pra frente. E eu tenho certeza que ele vai estar junto comigo aonde eu estiver. Viva Yakov! Viva para sempre! La prima vez que te vi de tus ojos me enamoré. Vamos, Fortuna, vamos! Chega de ficar no chão! Vamos, anima! Abra Mavino, Padre querido. Ah, como é difícil falar para você agora, Yakov. Sim, você me ensinou tudo, muito daquilo que eu sei, daquilo que está na base do meu ser. Me ensinou a receber um abraço, me ensinou a me cuidar, a olhar para mim de uma outra forma, com mais amor, com mais autoestima. Eu devo tanto a você, Yakov. Você jogou tanta luz em mim, como artista, como pessoa, como ser humano. Eu sou muito grata a você e vou manter o nosso legado vivo. Tudo que eu aprendi está aqui e não será apagado. Penso sempre em você, Yakov, sempre em nossos espetáculos, em nossos encontros, em nossas viagens, em nossas tristezas, em nossas alegrias. Onde quer que você esteja, que a luz te acompanhe. Yakov, você iluminou tanta gente, literalmente. E eu quero que nesse momento você esteja iluminado por toda essa luz linda que você emanou aqui na tua passagem pela Terra. Espero que a minha música mantenha a chama da tua memória viva. A minha música há de manter a memória do teu legado, do nosso caminho em comum, viva. Que a luz te acompanhe, meu Vico. Verkäufen diese Potschkelach und vorneuf die Drotschkele, abi mit ihnen einen zu sein. Euch und dir und die und mir, wie a Klamke und Natur, Kätzele, Feigele, mein. La da da da, la da da da, la da 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 da.
la 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 la